Bom, pessoas, então vamos para a resolução de mais um exercício. O exercício resolvido 2 da página 62, ele fala o seguinte: calcule a quantidade de calor necessária para converter totalmente 80 gramas de água. Então eu tenho aqui uma massa de 80 gramas de água, tá? A 18 graus Celsius, então a minha temperatura inicial é 18 graus Celsius, em vapor de água a 120 graus Celsius. 120 graus Celsius. Dados calor específico da água líquida. Então, a água líquida é 1 caloria por grama grau Celsius. E da água em vapor é 0,5 calorias por gramas grau Celsius. Então, bom, a gente está aqui no exercício onde ele tenta ser bastante claro, tá? E foi claro até demais, porque o que a gente tem que saber para responder esse exercício é o seguinte: primeiro, que a gente está se tratando da água, então a água para tudo, pessoal. Neste conteúdo é interessante fazer um gráfico para você entender. Aqui no eixo de X você vai colocar quantidade de calorias, de energia no caso, né? Aqui tem calorias, certo? E aqui é a minha temperatura. Aqui está graus Celsius, eu tenho graus Celsius. Então, bom, que eu não preciso transformar nada, tá? Então, vejam bem, já que a gente está falando da água, o que a gente tem que saber da água é o seguinte: 0 graus Celsius aqui embaixo tudo é gelo, e 100 graus Celsius aqui para cima tudo é vapor, tudo bem? E as informações que ele me deu foi o seguinte: que essa água começa a 18 graus Celsius, então vou colocar o 18 mais ou menos aqui, tudo bem? E ele vai até 120 graus Celsius, tá? Então o que eu tenho que saber é por isso que ele deu informação demais. 18 graus Celsius já estava nítido que ela estava em líquido, tudo bem? E quando ele fala vapor, que não precisaria falar vapor, né, que ele falou que estava um vapor de 120 graus Celsius, eu tenho que saber que acima de 100 graus Celsius tudo é vapor na água, tá? Então o exercício começa o seguinte: a água está em 18 graus Celsius e tem que transformar até em vapor a 120 graus Celsius. Então vejam bem, começou em 18 graus Celsius, ela vai esquentando, chegou em 100 graus Celsius, ela se transforma, que é aqui onde entra o calor latente, tudo bem? Ela se transformou, ela para aqui? Não para aqui. Então, eu vou até 120 graus Celsius. Então, aqui começa. Então, aqui é o Q1. Vou chamar de Q1, aqui é o calor sensível. Que é o calor sensível. Por que é o calor sensível? Porque eu tenho variação de temperatura, tá? Aqui na horizontal vai ser o meu Q2. Esse Q2 é o calor latente, calor de transformação. E esse outro traço aqui vai ser o meu Q3, que é o calor sensível também. É onde eu tenho variação de temperatura, certo? Então veja que eu coloquei as informações no gráfico. Tudo bem? Então, olha, 18 graus Celsius. Esquentou, chegou em 100 graus Celsius, ele transformou. Depois que ele transformou, eu fui mais adiante até 120 graus Celsius, que é o que ele quer. Ele quer que eu calcule a quantidade de calor necessária, né, para transformar 80 gramas de água, que estava nessa temperatura de 18 graus Celsius, até vapor de 120. Então eu quero calcular o QT, quantidade de calor total. Então meu QT vai ser o quê? Q1 mais Q2 mais Q3. Tudo bem? Então, minha quantidade de calor total vai ser igual. Meu Q1, eu tenho variação de temperatura. Se eu tenho variação de temperatura, o que macete? Que macete. Certo? Mais o Q2 é onde transforma. Então, vai ser o que? Mole, que é o do calor latente. Mais o Q3 é o calor sensível. Certo? Eu tenho variação de temperatura de 100 até 120. Então, aqui vai ser o que? Macete. Lembrando que, né, no Q1 é líquido,
Q2 transformou e Q3 vapor, tá? Então, minha quantidade de calor total vai ser igual, a minha massa é 80 gramas, calor específico no Q1, Q1 é líquido, então eu vou utilizar 1 caloria, e a minha variação de temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial, então aqui vai ser 100 menos 18, mais a minha massa continua sendo os 80, o calor latente, ele me deu o calor latente no exercício. Se ele está me falando água, eu vou na tabelinha, na página 61, certo? E vou procurar o calor latente de vaporização da água. Então, da água, o calor latente de vaporização é 539,6. 539,6. Mais a minha massa, 80. Aqui no Q3 é vapor, então o calor específico do vapor, 0,5. E a variação de temperatura começa em 100 e termina em 120. Então a temperatura final menos a minha temperatura inicial. Feitas essas substituições, agora eu vou começar a resolver, tudo bem? Então, minha quantidade de calor total vai ser igual a 80 vezes 1, 100 menos 18, 82, mais 80 vezes 539,6, mais 80 vezes 0,5, 120 menos 100, 20. Então, minha quantidade de calor total vai ser igual 80 vezes 1 vezes 82, vai ser 6.560, mais 80 vezes 539,6, vai ser 43.168, mais 80 vezes 0,5 vezes 20, 800. Então, minha quantidade de calor total vai ser 6.560 mais 43.168 mais 800, 50.528 calorias. Ou seja, eu vou precisar dessa quantidade de energia para transformar uma água que estava a 18 graus Celsius em um vapor a 120 graus Celsius.